E diante do caos que o Brasil passa por causa da pandemia, o futuro ministro da Saúde afirmou que o país só vai reduzir mortes com distanciamento social e a melhora do sistema hospitalar. A afirmação de Marcelo Queiroga foi feita durante a entrega das primeiras 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. O médico voltou a pedir união nacional, o uso de máscaras e a redução de aglomerações. Vamos acompanhar. Não adianta só o governo ficar recomendando o uso de máscaras se as pessoas não são capazes de aderir a esse tipo de medida, que é um tipo de medida simples, que é um tipo de medida que não demanda grandes custos. O governo recomenda, por exemplo, a redução de aglomerações fúteis e as pessoas ficarem fazendo festas nos finais de semana, contribuindo para a circulação do vírus. Então é necessário que não fique esperando só que o governo resolva tudo. É preciso uma corrente nacional para que consigamos êxito nesse grande desafio. No mesmo evento, o general Eduardo Pazuello disse que espera que Queiroga dê continuidade ao trabalho e que o médico reza pela mesma cartilha. O militar ainda disse que o atraso da chegada de insumos vindos da China fez o Brasil sangrar. Ontem, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, citou os números de vacinados e mortes no Brasil e disse que a situação do país é até confortável. A fala do líder do governo. Amanda, esse distanciamento social que o ministro da Saúde fala, o que ele quer dizer com isso? Olha, eu acho que é um jeito muito elegante, muito sutil dele começar a introduzir a ideia no governo de que restrições ou medidas restritivas são a única solução para o momento, sim. Se a gente acompanhar o discurso, depois desse trecho em que o Marcelo Queiroga fala em distanciamento social, né, em melhorar a rede hospitalar, ele fala em seguida que a vacinação só terá efeito no médio prazo. Aí fica aquela pergunta, aquela interrogação que surge imediatamente. Ok, mas e no curto prazo? Se estamos experimentando esse colapso da rede de saúde, da rede hospitalar, o que fazer? É lógico que apenas as medidas restritivas vão ter feito. Agora, a gente precisa colocar isso dentro de um contexto, entender as circunstâncias do governo Bolsonaro e as circunstâncias em que esse novo ministro da Saúde vai assumir, né? Porque agora a gente tem uma situação inédita com 2 ministros da Saúde convivendo. O governo Bolsonaro é um governo de discurso único, não se pode discordar do chefe, não é um governo em que há espaço para divergências, para o debate rico, em que há um choque de ideias, em que novas sugestões surgem. Isso fica muito claro, por exemplo, naquela fatídica reunião que a gente viu em abril, né, aquela que foi divulgada, reunião ministerial, você tem uma procissão de pessoas puxando o saco do governo. Se alguém quer entender a política de saúde do governo Bolsonaro, basta ler todos os comentários dos seus seguidores no Twitter. São sempre os mesmos médicos, os mesmos estudos citados que ficam à margem, né, ficam na lateral das grandes agências sanitárias de saúde e da comunidade médico-científica que é referência no mundo inteiro e de outras medidas adotadas no resto do mundo também. Então, provavelmente, isso vai continuar a ser adotado. Mas a gente começa a notar, sim, como aconteceu com a vacina, né? Foi a pergunta do Paulo no bloco anterior. Será que o Bolsonaro vai começar a endossar ou apoiar essas medidas restritivas? Eu acho muito difícil, porque a última trincheira do governo Bolsonaro, ele sempre bateu o pé e sempre foi contra, ele sempre reforçou essa dicotomia da saúde e da economia. E por isso mesmo a gente nunca conseguiu encontrar um caminho convergente, né, que pudesse casar de alguma forma as duas coisas. Agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem repetido nas últimas semanas, sem saúde não há economia. Ele está certo. Constantino, o que você acha que quer dizer esse distanciamento social dito pelo Queiroga? Paulo, é óbvio que o vírus se propaga por contato, por aglomeração. Aglomeração muitas vezes inevitável, como no caso de transportes públicos e por aí vai. Não é na praia, né? Não é em certos locais de trabalho, nem num restaurante. Agora, o ministro que vai assumir não vai fazer muita diferença, pelo menos não para a imprensa em geral e para a oposição do Bolsonaro, o que é praticamente sinônimo, né? Veja, para começo de conversa, esse governo tem várias divergências e aquela mesma reunião citada pela Amanda, eu acho que fica claro, inclusive, isso, né? E não o contrário. Onde eu não vejo espaço para muita divergência é em boa parte da mídia, né? Existe uma imprensa hoje que, por exemplo, ignora a existência de vários especialistas
que apresentam caminhos alternativos, né? 1/4 de médicos, segundo pesquisa das próprias instituições, por exemplo, recomenda o uso de tratamento precoce, né? E isso é totalmente alheio a essa mídia mainstream, essa grande imprensa que nunca o chama para falar, né? Então, onde tenta bloquear divergências e manter uma hegemonia de pensamento é justamente a mídia anti-bolsonarista. Então, essa mídia, não importa quem é o ministro, eles vão demonizar. O Pazuello era um intermediário. O alvo verdadeiro sempre foi o presidente, né? E que, diga-se de passagem, é mesmo o chefe. Ele pode escutar os seus especialistas, como o Posto Ipiranga na economia, mas ele é que foi eleito, é ele que carrega quase 58 milhões de votos. E no final do dia, quem vai ser julgado pelo resultado da obra é o técnico, é o maestro, é o chefe, chama do que for, CEO, né? Mas é ele que tem o poder da caneta nas mãos, né? E em alguns casos o que a gente vê é que ele conseguiu se livrar de boas, né? Como, por exemplo, o Mandetta, que só fazia discursos infindáveis. Eu até o apelidei de Rolando Lero, e agora já está dizendo que o Paulo Guedes é um mentiroso, né? Cada um acredita em quem quiser, né? Eu prefiro acreditar no Paulo Guedes, que eu conheço bem e foi meu chefe 6 anos. E eu sei que é um sujeito sério, ao contrário do outro, que ficava fazendo discursos de campanha, de palanque na pandemia, depois saiu abraçando, dançando com funcionários sem máscara, jogando sinuca, indo na praia, né? E agora vem com essa, né? Olha, o motivo desse ataque todo, não importa muito o que o ministro vá falar ou fazer, né? O ataque vai ser no chefe, né? Ele tem um motivo muito claro, e quem disse mesmo num ato de sincericídio foi o Ciro Gomes, que de vez em quando é afeito a isso, né? A falar demais. Aquilo que outros governadores, por exemplo, ocultam, tentam mascarar, né? Ele disse, estamos tratando de liquidar Bolsonaro, senão ele fica 8 anos. Então, é disso que se trata, Paulo. Não importa muito o que o ministro disser, a gente já sabe qual vai ser a reação da mídia, militante e da oposição. Mark, você concorda com o Constantino? Não importa o que o ministro disser? Olha só, eu não concordo com o Constantino, eu acho que importa sim. E Paulo, sobre a sua primeira pergunta, o que significa esse distanciamento social pregado pelo ministro? Significa o que eu sempre defendi aqui, que a solução é a conscientização individual. É isso que o ministro está cobrando, que as pessoas têm que tentar manter o distanciamento, usar álcool em gel, colocar a máscara, e é isso que o ministro está dizendo. E mais, essa fala do ministro deu tela azul, deixou a imprensa tonta, porque já se prepararam desde ontem a falar mal do ministro, né? Os jornais aí nacionais, todos ostentando as manchetes, como se fosse um absurdo o ministro dizer que quem dá a política de saúde do governo é o presidente. Pois bem, e ele falou justamente o que muitos jornais pregam, inclusive, que é o distanciamento social, que é a conscientização individual, que é o caminho para combater a pandemia. É muito simbólico o ministro visitar a Fiocruz logo no primeiro dia em que as vacinas vão ser liberadas pela Fiocruz, né, nessa parceria que a Fiocruz fez. Então, mostra o tom da gestão dele. Eu acho que é isso que nós temos que debater daqui para frente. O tom da gestão do Ministério da Saúde será vacinação. Então, é isso que temos que tratar de maneira muito efetiva, né? E o ministro falou isso dentro da entidade, que inclusive falou aí que nós estamos no caos sanitário, de acordo com os dados que a entidade analisou. Então, isso é bem importante para combater o vírus, é o distanciamento social consciente e também a questão da vacina. Esse é o mote do próximo ministro da Saúde. E é importante falar também que ele recebe o Ministério da Saúde em uma situação bem diferente do que recebeu o Pazuello. O Pazuello recebeu o Ministério da Saúde em frangalhos, né? O Mandetta fazendo política, fazendo oposição contra o próprio governo que ele fazia parte. Quando saiu com boa parte dos cargos principais do Ministério, que deu aí um delay até o pessoal pegar de novo o que estava acontecendo. Aí veio o Tais, que ficou poucos dias também e já saiu em seguida, e o Pazuello teve o trabalho de reconstruir a equipe do Ministério para tocar a pandemia. E agora eu creio que o novo ministro vai ter uma situação mais tranquila no ponto de vista operacional para poder fazer o trabalho de vacinação. Mas eu não concordo que o ministro falou em lockdown, ou como a Amanda colocou ali, ele está começando a introduzir um apoio a lockdowns do governo federal. Não, ele apelou para a conscientização individual e esse é um bom caminho.